Boa noite, pessoal. Meu nome é Eliseu. Eu tô aqui hoje junto com o Rafa e a E aí, gente pessoal? vai. Eu sou o Rafa. Sempre acabo falando assim direto, né? Mas a gente hoje está recebendo um cara que é um mentor da gente aqui no Gritcast, hoje nosso quinto episódio. Estamos bastante felizes de receber o Inácio. Que ele, para quem não conhece, hoje ele é mentor de empresas, dono de uma startup que está aí super bem sucedida no ramo de fitness e também é sócio hoje, inclusive foi investido, né, pelo Joel J e pelo João Kepler. Então, Inácio, estamos muito felizes de te receber hoje, cara. Fala, pessoal. Primeiramente, gratidão, né, por ter me convidado a estar aqui. Eu vi vocês nascendo, né? Então, assim, realmente estou totalmente feliz e grato por ver, visualizar, vivenciar todo esse momento de vocês, toda essa trajetória e ver como vocês estão crescendo e alavancando, podendo contribuir com outras empresas, né? Coisa boa. Pessoal, hoje, diferentemente do último episódio, também vou aproveitar para falar para você que ainda não conhece a Grit. Nós somos uma empresa que desenvolve tanto SaaS quanto sistemas personalizados, né, de software. Então, caso você tenha necessidade de fazer um desenvolvimento para a sua empresa ou para criar a sua empresa do zero, conta com a gente para desenvolver o sistema de vocês. Bem, feitos os pitches, vamos começar. Inácio, primeiro a gente queria, antes de tudo, te dar um presente, né, aqui dentro do nosso... Faça as honras aí, Rafa. É um singelo valeu, presente pela presença aqui. Valeu, Tá- obrigado. Depois eu olho aqui, mas gratidão, já sei que é um vinho, né? Então, provavelmente, pelo menos me parece, né? Ser uma garrafa de vinho. De cara, eu já posso garantir que vocês acertaram, né? Boa, boa. Bom demais. Inácio, cara, então, pra gente começar a conversa, a gente hoje queria escutar de ti um pouco da tua história. Principalmente ali a gente pode começar bem do início, porque hoje você já tem uma trajetória grande com o empreendedorismo, mas saber como que foi, onde o início disso tudo, como que começou, de onde que veio a paixão, de onde que veio os primeiros estalares ali, as primeiras faíscas para esse mundo. Tá, cara, é assim, eu vim de um bairro de Natal muito simples, um bairro bem periferia mesmo, assim, eu posso falar um bairro pobre. Eu vim de uma infância onde a gente não passava fome, mas não tinha mais do que o básico, né? Então, assim, eu vim dessa dificuldade. Me formei em engenharia, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação, atuei por 6 anos na indústria. E eu lembro, assim, que quando eu era criança, tudo que eu via como uma oportunidade de negócio, né? Meus amigos de infância sempre falam isso pra mim. Eu não podia ver um carrinho de pula-pula que eu queria abrir um carrinho de pula-pula. Eu não podia ver um cara vendendo algodão doce que eu queria vender algodão doce também, né? E eu lembro quando eu era criança, eu tenho um amigo que desenhava muito. Naquela época era muito famoso o desenho Cavaleiros do Zodíaco. Eu não sei se é da época de vocês, Sim. mas esse desenho era muito famoso e meu amigo desenhava bastante. E ali foi meu primeiro negócio. Eu levava os desenhos deles para a escola e eu vendia. E é engraçado que meu amigo não acreditava que eu vendia os desenhos. Eu chegava com o dinheiro para pagar ele. Ele não queria o dinheiro porque ele achava que eu estava mentindo e eu não estava vendendo. Caraca, cara. E ele continuava desenhando, né? E eu vendendo. Até que teve um dia que ele cansou de desenhar para mim ali. Ele não queria mais desenhar, então eu quebrei meu primeiro negócio ali, né? Porque eu não tinha mais fornecedor e não tinha fornecedores para poder tá continuando um processo para mim, né? E passado esse tempo, realmente eu me formei em engenharia e fui trabalhar em multinacionais, né? Tive a oportunidade de conhecer a Coreia do Sul, o Japão também. Fui treinado por empresas coreanas e por empresas japonesas, né? Muito diferente na sua cultura da Coreia para a cultura brasileira, corporativa? Cara, totalmente, né? A do Japão... os caras, assim, eu me surpreendi muito quando eu fui pro Japão. Eu vi coisas que no Brasil a gente é inimaginável visualizar. Por exemplo, eu passava... Lá é muito comum a galera andar de bicicleta, né? E lá tem estacionamentos específicos para bicicleta. Cara, E quando eles estacionavam nessa bicicleta, uma coisa que me chamava muita atenção é que as bicicletas não tinham cadeado. E no Brasil, toda bicicleta tem um cadeado, né? sim. E, tipo, eu olhava aquilo assim, cara, ninguém vai subir nessa bicicleta, tá ligado? Eu achava meio que uma loucura, né? As pessoas não subirem. Outra coisa que também me chamava muita atenção, eu lembro, tá aparecendo a cena no meu rosto agora, é que lá tem sinal tanto pro pedestre como pro carro, né? Aqui em alguns locais tem, mas não é comum. Sim. Lá em toda esquina tem, pelo menos nas cidades que eu fui. Eu fui em Hamamatsu, eu fui em Tóquio, fui na região de Shibuya, Nagoya também é a cidade que eu fui. Isso em que época, mais ou menos? Cara, isso em 2014, 2013, por aí, Aham. né? E eu lembro que as pessoas, cara, quando o sinal fechava para o pedestre, independente se vinha carro ou não, elas não atravessavam a faixa de pedestre.
E eu ficava, pô, mas eu olhava assim, não vem nenhum carro. E eu olhava lá no fundo assim, não vem nenhum carro e vocês não vão passar. Eles não passavam. Eles abriam um livro assim, ficavam lendo, né? Até o sinal abrir. E eu percebi o quanto era diferente da nossa cultura, né? Eles, sei lá, respeitavam fila no ônibus, sabe? Tinha lá, o ônibus vai chegar às 9h17. E chegava às 9h17. Assim, era totalmente fora do padrão do que eu era acostumado a ver, né? Aham. E corporativamente, o que que tu via, assim, dentro das empresas como... Cara, eu percebo que hoje eu sou empreendedor, né? E o período de indústria, ele foi muito importante para me preparar para entender muitos fluxos de processo. Hoje eu tenho uma facilidade absurda de enxergar fluxo de produção, fluxo de venda, criação de processos. E eu sei que foi muito graças a ter trabalhado nessas duas grandes empresas, sabe? Elas me deram muita base e muita experiência, né? Ao ponto de, quando eu pedi demissão, eu achava que eu estava pronto para abrir um negócio, né? Aham. Eu passei 6 anos ali na indústria, eu trabalhava domingo a domingo, é, eu fazia hora extra infinita, né? E meu objetivo era esse, fazer muita hora extra, porque eu queria voltar. Eu fui trabalhar em Manaus e eu sou de Natal. E eu queria voltar a morar no Nordeste, né? E lá eu conheci minha esposa, que minha esposa é de Campina Grande, outra cidade também do Nordeste. E a gente tinha um sonho de voltar a morar. E a gente escolheu João Pessoa, né? Depois de 6 anos. Eu juntei R$ 200 mil e fui empreender, né? Então foi aí, Sim. né, nessa trajetória aí que começou minha jornada no empreendedorismo. E como eu achava que eu tinha um baita know-how, porque eu trabalhava nas grandes indústrias, já era acostumado a liderar linhas de produção. Imagina, 200 pessoas na linha de produção, 100 pessoas nas linhas de produção. Eu achava que tipo, eu ia chegar e minha empresa ia explodir de cara. E como a gente estava até conversando mais cedo ali, né? Eu perdi R$ 200 mil em 11 meses, né? Então, assim, eu paguei para aprender o que era empreendedorismo, né? Sim. Exploro, eu queria, assim, né, a gente até conhece, eu conheço um pouco mais, talvez o Rafa também vai ter algumas perguntas aqui dessa Sim. trajetória, mas como que foi esse quebrar essas empresas, né, esses R$ 200 mil ali, o que foi que aconteceu, como que foi Cara, assim, eu comprei 2 franquias, porque eu acreditava que o modelo de franquia ia me garantir que eu ia ter sucesso. Sim. Só que eu cometi alguns erros, lógico, eu era muito iniciante, muito inocente, tava meio que começando ali. E eu não fiz a melhor escolha, vamos falar assim, eu não fiz a melhor escolha das franquias. Eu não observei histórico, não observei pessoas com outros resultados. Então, assim, eu peguei franquias que me pareciam ser uma boa oportunidade. Eu passei por um processo de vendas e gostei do processo de vendas. Então, adquiri franquias muito por esse caminho, mas sem expertise. E o que aconteceu? Uma das franquias ainda começou a performar, ainda começou inicialmente indo bem, e a outra começou a dar muito prejuízo, porque uma eu precisava de um estabelecimento local, fixo, né? E eu precisava de liberação de prefeitura, alvará, esse monte de coisa. E eu investia muito pesado nesse local para criar uma estrutura que era de serviço automotivo. E, sei lá, foi uma grana muito alta para ela ficar parada e só dando prejuízo. Então, a outra lá que estava sobrevivendo, eu pegava esse dinheiro do sobreviver e injetava nela, né? Então, eu acabei quebrando as duas. E também, eu considero, né, o do know-how que eu recebi das franquias ali, eles não conseguiam me ajudar diretamente, né? Como eu falei para vocês, eu não fiz excelentes boas escolhas. Eles meio que mandavam eu distribuir panfletos. E naquela época eu já sabia que o que funcionava era marketing digital, né? E eu tava muito nessa vibe aí de descobrir o marketing digital. E eu não escutava eles em distribuir panfletos, porque eu sei que não funciona esse negócio de distribuir panfletos, mas eu estava fazendo anúncios, e era isso que estava atraindo os meus primeiros clientes ali de uma das franquias, né? Mas não teve jeito, né? As duas, assim, por minha inexperiência, pelo modelo de que eu recebi ali, não ser o modelo mais exato que eu precisava para aquele momento, acabou que eu perdi os R$ 200 mil em 11 meses, né? Eu estava até comentando com você mais cedo, né? Que teve um momento, que foi um momento clímax ali, que quando eu abri a geladeira lá de casa e tinha um limão cortado no meio e apenas uma garrafa pela metade, né? E eu falei assim, cara, aí esse momento foi um momento crucial da minha vida. Eu lembro ele no detalhe, mas também foi o momento que deu a baita guinada para virar e eu ir para outro caminho, né? Porque eu olhei para aquela geladeira, eu olhei assim, nunca mais eu vejo essa geladeira desse jeito, né? Então, a partir de um momento difícil, tem até um livro que chama Inteligência Positiva, eu li ele anos depois. Ele fala muito assim que um grande diferencial das pessoas de sucesso é quando elas pegam
um baita vale da vida e consegue encontrar oportunidades nesse vale. E ali foi a oportunidade que eu encontrei. Eu nunca tinha lido o livro, mas eu fiz isso meio que de forma na prática, né? Eu olhei assim, cara, nunca mais isso vai acontecer comigo de novo, entendeu? Aham. Que massa. Show demais. Como que foi o... Pode fazer. Pode falar. Senão, que a gente é assim, até nas reuniões, às vezes quando tem uma reunião mais técnica, né? Tá eu e o Rafa, e aí o Rafa vai falar uma coisa técnica e eu vou falando porque eu sou o cara da venda, né? Então, pode me fazer a sua aí, mano. Não, dá pra dizer então que esse é o dia que você falou assim, imaginou assim, então, tá, vou parar agora com as 2 empresas, vou largar as 2 empresas e vou focar em outra coisa. Ou como é que foi essa virada? Eu não posso dizer que foi esse dia que eu tive essa decisão, mas ele ficou muito próximo do dia, né? Porque quando eu vi isso, tava ali em próximo de novembro do fim do ano, né? Novembro já é fim do ano. Aham. E em dezembro, aproximadamente, eu tinha uma cliente das empresas de reforma lá, que ela foi e deixou de me pagar um contrato, né? E a mensalidade do contrato era 39 mil reais, né? Por mês. Caramba. Era 39 mil. E 39 mil reais para uma empresa que tá começando é muita grana. Era tipo assim, era minha folha de funcionários, imagina... Eu tenho uma folha de, sei lá, 8 a 10 pessoas. Sim. E do nada eu tinha que custear sem ter a grana meus funcionários, né? E quando ela falou que não ia pagar, foi nesse momento que eu decidi fechar as 2 empresas, né? E quando eu decidi fechar essas 2 empresas, eu montei um plano para 6 meses estar com elas fechadas. Porque, ó, olha que louco, mais uma vez o Vale me trouxe uma oportunidade. Como é que eu estava atraindo meus clientes? Através de tráfego no Google. Eu sabia fazer tráfego no Google? Não. Mas eu estava aprendendo a fazer Aham. e eu descobri um macetezinho que eu colocava o tráfego no Google e eu colocava o meu número do telefone, já na descrição. E a galera não clicava. Ela já anotava e já falava comigo pelo WhatsApp. Se ela não clica, meu custo é menor. Se ela clica, eu pago mais pelo anúncio. Eu descobri isso depois, eu não sabia disso, entendeu? Eu descobri isso legal. depois. Então, tipo assim, eu investia R$ 50 para conversar com 3 prospects de tickets alto, né? Uma reforma é um Sim. ticket um pouco maior. Então, eu já tinha... eu tinha uma maneira de atrair meu público que eu descobri ali. E o marketing digital ele começou a me chamar a atenção, sabe? Por isso, né? E foi até um dos grandes pilares que eu aprendi na minha carreira como empreendedor, né? Foi aprender a vender online. Então, foi nesse momento, Rafa, que bateu, né? Bateu a vontade de planejar e não mais empreender com os negócios tradicionais. Porque eu também tinha uma coisa, sabe? Eu queria resolver o problema que eu estava tendo. Cara, trabalhar com o que eu estava trabalhando, não que era ruim, mas não era o meu meu chamado, assim, o que eu mais domino, né? E eu fui descobrindo isso com o tempo, né? E eu sempre fui buscando todas as dificuldades que eu encontro, eu busco alternativas para como é que eu não lido mais com essa dificuldade. Por exemplo, eu tive um calote de 39 mil. Como é que eu faço para vender e não ter mais calote de 39 mil? Aí marketing digital. Se eu vender online um produto, a pessoa não vai me dar um calote, né? Ela vai passar o cartão primeiro. Aí, então, foi uma das coisas que eu fui descobrindo, tá? Inácio, como que foi o teu primeiro anúncio, cara? Esse aí foi o teu primeiro anúncio ou... Esse foi meu primeiro anúncio, certamente. Eu entrei lá no Google, né? Eu lembro que eu tinha comprado um curso de marketing digital. Tem um cara que ele é muito famoso, ele tá há um tempão no mercado, é um cara que eu admiro bastante, né? O Alex Vargas, né? Eu tenho que mencionar o cara, né? E eu aprendi nos treinamentos dele lá, ele ensinava a fazer anúncio no Google e era, sei lá, uma das poucas coisas que eu sabia fazer, né? Era isso. Entendi. Então esse, no caso, foi tipo o primeiro contato que tu teve ali com o tráfego. Foi o primeiro contato quando eu tive com o tráfego. E depois eu comecei a descobrir anúncios no Facebook, né? Ainda não existia Meta na época. Legal. E eu comecei a fazer anúncio no Instagram e Facebook ali. E comecei a descobrir o mundo dos criativos, né? Das copies. E eu comecei a me fascinar com isso, né? Levar as pessoas para uma página de vendas, para uma estrutura de vendas. Sim. E fazer com que elas comprassem sem elas nunca, sei lá, nem me conhecer, nem precisar saber do meu nome, né? Isso tudo enquanto você estava ainda com as 2 empresas? Isso, na época que eu estava com as 2 empresas, eu estava estudando e, na verdade, eu sabia fazer anúncio no Google. Não é que eu sabia, eu tinha essa expertise aí básica de anúncio no Google e eu estava construindo um blog, cara. Naquela época, o blog era legal. Assim, ele atraía muito lead, né? Hoje é um pouco mais complicado atrair lead por SEO. Então, eu atraía lead, eu era afiliado. E eu comecei a escrever, né? Eu já estava fazendo tráfego, eu comecei a escrever. E eu descobri até que escrever a ferramenta de copywriter, né? Uma das ferramentas
podem mudar qualquer negócio, né? Um empresário que ele não sabe vender, de verdade, ele tá fadado a fracassar, né? Então, ali foi um dos momentos que eu também comecei a descobrir esse outro pilar. E aí eu conheci, cara, foi só pra fechar esse tema aí sobre sua pergunta. Sim. Eu conheci um cara chamado Diego, né? Diego Medeiros. E o Diego, ele era personal trainer e ele ajudava personal trainers a impulsionar a sua carreira, né? Legal. E através de um amigo nosso, o Isaac, né? O Isaac me conectou com o Diego. O Isaac até participou de alguns projetos lá no início com a gente, depois o Isaac acabou seguindo por outro caminho, né? E eu fiquei com o Diego lá e eu falei pro Diego que eu era especialista em vendas online. Eu já tava vendendo, né? Já tinha... então, eu tava provando ali que era um especialista em vendas. Né? Eu tava provando que era especialista. E o que eu sabia que eu precisava pro Diego, eu sabia que eu precisava de uma live com ele, e eu sabia que ele era bom de fazer isso, e eu sabia, então eu não tinha um problema, eu sabia que ia resolver. E eu sabia que eu tinha que entregar para ele um script de vendas, uma narrativa de vendas para aquela live. Sim. Aí é que tá o ponto, eu ainda não sabia fazer isso, mas eu sabia onde tinha esse script, né? Então eu já chamei o Diego, me apresentando como especialista, e aí a gente foi fazer o primeiro lançamento dele, né? Deu tudo certo, a gente preparou, e aí que veio uma outra virada na minha cabeça, né? Enquanto eu tava lá com aquelas dívidas lá que eu falei para vocês de aproximadamente 200 mil, com o Diego, na primeira noite que a gente fez esse script, ele botou 120 pessoas ao vivo no Instagram, naquela época entregava muito bem. A gente fez R$6.400, R$6.450 em uma noite. E eu olhei assim, cara, se sabendo nada, assim, porque eu não sei fazer muita coisa aqui, foi esse resultado, imagina quando eu souber, né? Imagina quando eu aprender essa parada, porque eu só sabia onde tinha a copy, né, do vídeo, e funcionou super bem, tá? Então foi aí que eu meio que comecei a colocar o pé no empreendedorismo digital, né? E ainda não foi nem o momento onde a gente ainda estava no mundo da startup. Isso aí foi aproximadamente 2018, 2019, né? Você estava com quantos anos, Inácio, então, quando você fez? Porque eu imagino que por trilhar uma carreira inteira no físico e corporativo, né, que seria indústrias, a tua mentalidade para fazer esse pulo não deve ter sido uma pequena mudança, foi um salto gigantesco, né, de um mundo para outro, assim. Eliseu, eu comecei a empreender um pouco tarde, né? Eu tô hoje com 38 e eu comecei há 8 anos atrás, né? Eu comecei com 30 aproximadamente. Então, eu comecei um pouco tarde, nenhum problema começar tarde, né? Mas a minha cabeça é que eu já tinha estabilidade. Eu não era apenas um funcionário, eu era um bom funcionário, eu tinha programa de carreira. Eu não estava viajando por acaso para outros países, para uma empresa mandar um funcionário para ir para o Japão, que é sei lá, não sei nem quanto custa, mas pelo menos R$50 mil, né? Uma viagem como essa. É porque o funcionário tá gerando performance. Então, eu era um cara que estava desdenhando uma excelente carreira corporativa. E pedir demissão e perder 200 mil ali, ver as duas empresas dando errado, fracassando, né? Aquilo ali foi uma dor absurda. E eu cheguei a reconsiderar várias vezes se eu estava realmente seguindo o caminho certo, sabe? Sim. O que fez, assim, porque eu imagino... Eu entendo que tu já tinha um trilhar, né, ali dentro da tua vida como parte de vendas e tudo mais, mas o que fez tu conseguir dar esse salto? Para uma pessoa que hoje viveu a vida dela, né? Vamos dizer assim, que hoje tem com certeza alguém que está assistindo a gente que viveu a vida dele dentro do mundo corporativo, olha para o empreendedorismo e fala assim, cara, eu tenho a vontade de fazer esse salto, mas eu não sei se eu tenho coragem. Cara, eu achava muito que eu ganhava pouco, mesmo ganhando bem, comparando com a realidade brasileira. E por que eu falo isso? Porque a função do engenheiro sempre foi reduzir custo e aumentar lucro. E teve um ano que eu, junto com o meu time, 6 engenheiros, a gente trabalhava em um setor específico, eu não lembro o valor, mas era um negócio bilionário de dólar, que a gente reduziu de custo. E, cara, no dia que a gente foi reconhecido, nós ganhamos para 6 engenheiros um cheque de R$500. Que a gente pegou esse cheque e foi jantar. A gente teve que completar o jantar. Pra você ver como o negócio era... Sim. Então eu olhei assim, isso sempre me chamava a atenção. Imagina se eu criasse isso na minha empresa. Isso sempre vinha pra mim. Imagina se eu botasse 1 milhão numa empresa minha. Imagina se eu botasse 5 milhões numa empresa minha. Eu ficava muito pensando nisso. Entendeu? Então foi isso aí que me impulsionou. E somando a isso, minha esposa estava grávida e ela queria muito voltar pro Nordeste. Eu também queria voltar muito. Então a gente tinha meio que
um direcionamento para ir para o Nordeste. E somando a tudo isso, eu sou um cara cristão, né? Então, assim, eu tinha uma direção. A mesma maneira que eu me sinto que eu fui chamado para ir para Manaus, que lá eu conheci minha esposa, eu fui chamado para ir para João Pessoa, que lá eu ia ter um outro futuro, né? Então, isso aí era a minha certeza, né? E quando eu me vi até perdendo lá os 200 mil, quebrado, cara, uma outra indústria do Nordeste me chamou para trabalhar com eles. E parecia ser algo lindo, assim, né? Pô, o momento que eu mais precisava de dinheiro, a época de Natal, Réveillon ali. Imagina, a época de Natal, é a época que eu mais gosto, assim, eu adoro família junto ali e tal. Sim. E eu sem grana ali, né? E também é uma época de que você se encontra com toda a família e aí meio que assim, todo mundo vai falar, e aí, quais são as novidades, né? Exatamente. Então, Não, cara, eu lembro naquela época, eu sempre fui um cara meio duro, assim, sabe? Resistente. Então, assim, eu não falava pra ninguém. Não, tá tudo bem, tá tudo ok, tá tudo dando certo. E não tava, eu tava no pior momento da minha vida ali financeiramente, né? E eu sabia que ia dar certo, entendeu? Eu tinha uma certeza lá dentro, independente de onde eu estava naquele momento. E eu lembro, cara, que quando essa empresa me chamou, eu cogitei aí. E eu passei pelo processo de seleção. Sim. Até que no aproximadamente dia 28 de dezembro ali, eu só tinha o exame médico para eles me chamar, você tá confirmado. Dia 5 a gente volta de férias e você faz o exame médico e já começa na segunda que vem. E eu, tá bom, confirmado. Cara, no dia 28 eu mandei um e-mail pros caras dizendo que eu não ia aceitar. Porque eu tive um insight assim, se eu vim pra cá pra empreender, porque na primeira dificuldade, e eu sei quem me chamou, né? Porque na primeira dificuldade no empreendedorismo, eu tô desistindo, entendeu? E aí é muito louco, eu tava conversando com o Rafa esse trecho, exatamente esse momento, e o Rafa, caraca, que louco isso. Quando eu mandei o e-mail pros caras, eles perguntaram mesmo, é isso que você quer? Eu disse, é isso, doeu ali, né? Cara, Enfim, é muita coragem, cara. tem que ter uma coragem muito grande pra fazer isso. Então, e quando eu tomei essa decisão, eu falei que ali era em janeiro. Lembra que eu tava começando a vender infoproduto? sim. Em março, cara. Eu não vou nem falar em março ainda. No Réveillon do dia 31, caiu uma venda na madrugada, assim, ó. Tipo, no Réveillon. Eu acho que foi minha primeira venda digital. Através dos meus blogs, entendeu? Sim. Tipo, aquilo ali me deu um baita confiança. E em março, eu já tava fazendo 6 dígitos de vendas de infoprodutos. Por mês, saca? Então, aquilo ali meio que confirmou. Cara, se você tem uma decisão, essa decisão ela foi direção, não se preocupe com os desafios, com os muros, saca? Vai dar certo, vai acontecer. Inácio, e tem um ponto bem legal dessa história que você está contando, porque eu já tive a oportunidade de conversar contigo outras vezes e eu conheço ela de um outro prisma que ele me ajudou muito. Mas, tipo assim, quando você foi a primeira pessoa que me falou isso, e desde lá eu tenho exercitado muito isso, quando eu vou tomar uma decisão, né? Que você me explicou como que você consegue ouvir de Deus o direcionamento dele. Né, sobre você tomar uma decisão, vou deixar tu falar depois, né, mas ter aquela paz interior quando tu tomar a decisão. Então, acho que tipo assim, pra mim, isso me ajudou a tomar decisões muito mais rapidamente, assim, então... Então, é que antes de eu ter essa clareza, eu achava que para ter uma direção espiritual, Deus falar comigo, eu achava que ele ia falar, sabe? Eu achava que ia vir o cara assim, ia botar a mão no meu ombro e, pô, Deus mandou dizer isso e tal. Eu achava que, tipo, ia ser algo, sei lá, natural. Eu achava que ia ser algo concreto. Até que eu descobri que não era concreto, não era natural. E quando eu perguntava, né, algo assim, Deus, e agora, o que é que eu faço? Se ele não me respondesse, era uma resposta. E se ele colocasse no meu coração, cara, só segue. Era só seguir. É porque tem assim... Eu percebo muito isso. Eu não sei se eu acho que a gente não conversou sobre isso ainda, Elis, desde o tempo que a gente se conhece. Mas se eu percebo que... Deu um branco. Espera aí. Tá tranquilo. Bora lá. Não, bora lá. É tipo assim, se eu percebo que eu tenho uma direção e através dessa direção eu preciso tomar uma ação e eu não tomo, eu estou negligenciando a direção, saca? Então, e às vezes, essa ação, ela é muito contraintuitiva. É tipo, é algo que não faz sentido para o natural,
saca? Aham. E, tipo, eu acho que é esse feeling da decisão que faz toda a diferença, né? Eu tô agora num momento de novas escolhas, novos desafios, né? E eu tô Sim. exatamente... Eu sou ser humano, cara. Às vezes eu quero duvidar, tipo, caraca, é sério que eu tenho que tomar essa decisão? É sério que eu tenho que tomar essa decisão. E é simples assim. Então, ao invés de enfeitar como se fosse a resposta de Deus, ela é muito simples, cara. É o que vem no seu coração. Se você tá em comunicação, se você tá em oração, ela vem no seu coração, tá ligado? E é aquilo que vem no seu coração. Às vezes é algo super simples, às vezes não é nada, às vezes é só um mover. E só faz. É só isso, sabe? Teve alguma vez que tu notou essa direção de uma maneira mais específica, assim, Inácio? Tu sentiu, assim, num momento que tu tava ali, alguma decisão crítica que tu tomou e que tu falou, não, é contraintuitivo, mas eu Cara, vou seguir por aqui. certamente a dizer não para uma indústria que estava me pagando um salário bem alto, carro, celular, notebook, tudo à disposição. E no momento que eu mais precisava, então assim, e vi na minha mente assim, cara, você tá aceitando, você não tá acreditando no que eu te falei, é? Isso aí, imagina. E a partir do momento que eu aceito, que eu recebo aquela informação, não demorou, cara, foi 3 meses, como eu falei pra vocês, Sim. pra já gerar resultado, entendeu? Então, esse pra mim é um momento assim, claríssimo, entendeu? Massa demais. Muito bom. Muito bom. Isso aí, como eu falei, né? Depois que tu me contou essa história, me serviu bastante para momentos em que eu tava ali me questionando e facilitou bastante para mim tomar decisões, assim. Fiquei bem mais próximo ali para. É mais simples que a gente imagina, né? Exato. Às vezes a exato. gente quer, sei lá, a prova, Deus, se for você, mande 3 raios, um carro capote, né? E não é isso, entendeu? Sim. É só vem a paz no coração, né? Isso. E para business, né? E principalmente assim, quando você tá fazendo negócio com pessoas que às vezes, pô, você conheceu não faz tanto tempo, ou então isso é é um diferencial muito grande. Total. Muito grande. Eu tenho um sócio, Eliseu, que ele sempre fala isso, né? Certa vez a gente foi olhar um espaço pra alugar. Aham. E ele já sabe, né? Ele sabe que eu tenho um feeling. Esse cara é muito louco a história dele, assim. Ele tá junto comigo, né? Sim. Aí quando a gente saiu, olhou a sala, ele aí, o que é que teu feeling tá dizendo? Ele já confiava. Nessa época ele não era cristão, a nossa convivência contribuiu para que ele se tornasse, hoje ele é cristão, né? Que massa. E ele perguntava assim, e aí, teu feeling, o que é que ele falou? Aí eu disse, não, essa sala é nossa. Aí ele, beleza, então, já bora fechar. Porque ele já confiava tanto, sabe? É uma intuição meio que maluca, cara. Tipo, Aham. é porque. Deixa eu ver se eu posso contar isso. Tem uma história que é assim: eu tava com minha esposa e a gente alugou uma casa de Airbnb. E a gente queria muito morar nesse lugar. Porque a gente gostou do local. Era muito legal. Só que a dona não queria alugar pra gente. Porque ela queria alugar em período de temporada. Tipo, temporada eles ganham muito mais grana do que alugar o ano inteiro, né? Sim. E eu teve o feeling. Eu falei assim, eu senti que aquele local ia ser nosso. Eu falei pra minha esposa, a gente vai morar aqui. Ela já disse que não, porque a temporada é o que dá dinheiro no bolso deles, Aham. né? O que dá lucro de verdade. Eu falei assim, não, nem se preocupa. Eles querem que a gente vai morar aqui. E ela meio que desconfiou, até que teve um dia que a gente falou que tava precisando sair, porque ia começar a temporada, e a mulher propôs pra gente, a dona propôs a gente alugar pra morar lá definitivamente, né? Que E tipo, legal. foi só a intuição, entendeu? A intuição chegou e é uma parada que eu não sei explicar, mas ela vem dentro e qualquer pessoa pode ter acesso a isso. Que massa, Inácio. Inácio, e como que foi, então, na nossa conversa aqui, na tua linha do tempo cronológica, a gente chegou ali no momento onde tu teve esse grande baque, né? Passou por esse momento e fez os teus 6 primeiros dígitos aí com o digital. Isso. Como que foi a tua transição do digital para o mundo de startups, Legal. né? Cara, aí eu tive, antes de ter esse grande, de ter esse novo salto na carreira, eu tive uma nova frustração. A gente continuou vendendo muito, eu junto com o Diego, a gente treinou 10 mil personal trainers em média, a gente fez mais de 10 mil vendas online. Me orgulho disso, Caraca, é muita coisa. venda pra caramba. A gente fez mais de 10 mil vendas online. E esses nossos clientes começaram a nos pedir aplicativo. Olha só. E isso é uma sacada assim, cara. Eu vejo muito... A gente tava conversando mais cedo também sobre isso, aqui nos bastidores, né? Eu vejo que às vezes as pessoas querem criar um produto e elas focam primeiramente no que está na sua cabeça, mas ela não foca no que o cliente precisa.
Então, a gente teve um feeling que era o cliente já estava nos pedindo o produto. Então, nós já tínhamos a certeza que ia ter cliente. Quando eu lancei meu MVP, que é o beta teste ainda, estava em beta teste, Sim. eu falei para a galera, ó, o nosso produto não está funcionando, mas ele está sendo liberado só para os primeiros 100. A gente vendeu os primeiros 100 em 7 dias. Caraca. Porque eu tinha compradores, consegue entender? Aham. Então, é totalmente diferente. Quando eu tenho uma ideia, quero criar um produto, invisto tempo pra caramba, energia, recurso, e vou botar para vender no mercado, não consigo vender, né? Sim. Então, eu vejo que um grande erro de quem está começando, Eliseu, é focar em desenvolver algo que está na cabeça sem antes conversar com o cliente, né? E até eu tô criando uns produtos novos agora, cara, é dever de casa. É produto para nicho fitness, né? Então, eu vou na academia e eu falo com as pessoas que estão na academia. Saca? Às vezes a galera quer mandar pelo WhatsApp um formulário pra você preencher. É legal? Vai dar uma base. Sim. Mas não é isso, cara. Conversa com a pessoa, escuta. Ah, não, eu tenho vergonha, liga. Se você também tem vergonha de ligar, velho, aí também quer demais, né? É sério, conversa. É o melhor caminho para criar o produto, é conversar com quem precisa. Eu sei que às vezes tem produtos que eles são extremamente disruptivos, né? Que, sei lá, quando o Uber chegou, imagina falar para as pessoas, perguntar para as pessoas. Você andaria com um carro que não é táxi, cara? Não andaria, né? Entraria num carro de um estranho e iria para um... Não andaria, né? Tem coisas que são disruptivas, de fato, mas 95% não são, né? Sim. A maioria dos produtos não são assim. É total... É possível você pegar a informação dos seus clientes antes, sabe? E você considera que, então, uma pessoa que tem aquela ideia mirabolante ali, o novo Uber, né, o novo iFood, você considera que essa pessoa não tem um perfil para fazer uma startup ou você acha que ela... O que você vê assim? Cara, de ideias, eu acho que brasileiro é bem criativo, né? Mas eu acho que não é sobre ideias, sabe? Sim. É sobre testar rápido e barato. É sobre validar o processo, né? Só para complementar lá, eu tinha 10 mil pessoas que já estavam me pedindo um aplicativo, né? E nesse momento eu desenvolvi o aplicativo. Só que eu tive um outro baque em relação a isso. Já volto para tua pergunta aí. O Diego, ele estava tão exausto de produzir conteúdo que ele não queria mais produzir conteúdo. E aí a gente parou de vender infoprodutos, né? Ele pediu um mês, que virou um ano, que virou 2, 3, e a gente parou de vender infoprodutos. E ali também foi um novo fundo do poço, né? Porque startup, eu não sei se você sabe, eu tinha os infoprodutos lá com o Diego, e eu tinha startup, que era outro negócio também com o Diego, né? Startup você reinveste. Sim. Então, eu não pegava a grana da startup, a minha grana vinha de lá, né? Das vendas dos infoprodutos. Então, quando ele parou ali, eu passei um tempão, cara, até encontrar o meu modelo, encontrar novos coprodutores, né? Então, eu fiquei com 2 empresas. Uma empresa de lançamento de infoprodutos, uma empresa que a gente hoje dá muita consultoria, mentoria, até a que você participa, que a gente conversa muito da mentoria para vocês, é através dessa empresa. E tem a startup, que a startup é no nicho de saúde, que é nosso hub de soluções, que a gente tem uma visão, né? Que é levar a saúde física a todo brasileiro, né? Então, essa é a nossa visão dentro do nosso hub de saúde, tá? Muito massa. A gente tava conversando, você me fez uma outra pergunta. Isso, a minha pergunta é se normalmente assim, o perfil que existe, né, muitas vezes a pessoa que tem aquela ideia, e inclusive a gente encontra, muitas vezes acontece com a gente, da gente estar conversando com os leads, né, e às vezes, por exemplo, até o lead pede pra gente assinar um NDA, e a gente assina, né, tranquilamente, tem todo o processo, mas a gente vem numa formação também mais semelhante a essa sua, né, que é bem a lá o Y Combinator, né? Que são o pessoal dos Estados Unidos, o maior acelerador do mundo. E eles falam muito desse ponto, né? Cara, a sua ideia em si não é tão importante. Você pode falar ela para todo mundo, porque não é sobre a ideia, né? É sobre a execução daquela ideia, né? E como ela vai se moldar dentro do processo. Eles até, dentro da aceleradora, né? Eles recebem as pessoas com uma ideia, eles olham o time. Se aquele time é bom, a ideia pode ser horrível. Eles vão aceitar aquele pessoal, porque eles sabem que eles têm capacidade de execução. Cara, tem muita empresa hoje que ela contrata, não é nem porque ela precisa daquele cargo, mas é porque ela identifica que aquela pessoa tem um potencial que pode ajudar a empresa, tá? E quem investe em empresas não é diferente. Eu converso muito com investidores, cara. Sim. E o que eu mais vejo os caras presentes não é sobre se nosso produto é o melhor, mas é se o time ele é muito competitivo, se ele é complementar, se eles estão bem de relacionamento,
sabe? Às vezes a galera olha pro time e o time não tá bem de relacionamento, cara. E os caras não querem investir. Então, assim, é como esse time se complementa, como eles são capazes de resolver problema, né? Sim. E quando você falou aí de ter apenas uma ideia, cara, de verdade, o brasileiro, como eu tava falando, ele é muito criativo, ele... É muito fácil as pessoas terem ideia. Sim. Para mim não é sobre isso, mas é sobre eu validar alguns aspectos. E o que é uma validação? Primeiro de tudo, venda. Se eu tenho venda, é porque tem pessoas que têm Sim. interesse em comprar. Não é validar produto se ele está funcionando, se está apertando, não. Eu posso vender sem ter produto. Cara, tem uma vez que eu paguei... Eu tenho um amigo que ele mora lá em Orlando. E eu tava querendo criar um produto novo, né? Pra dentro do nosso ecossistema, dentro do nosso hub. E eu falei pra ele, ó, tô pensando em criar isso aqui, blá, blá, blá. Aí ele falou, quanto você vai investir em desenvolvimento? Eu fiz, uns 100 mil. Aí ele, e se você fosse só vender, quanto é que seria? Eu disse, eu construiria uma página de vendas, sei lá, uns 2 mil reais. Aí ele fez, já pensou em só botar os 2 mil reais e testar pra ver se tem clientes? Cara, genial. Sim. Tipo, olha que louco. Às vezes a gente cria o produto e vai tentar vender e não tem, né? É muito mais fácil você colocar uma página. Aí eu lembro até minha cabeça na época, né? Tá, mas e se eu vender e o cliente reclamar porque não tem nenhum produto ainda? Ele, não, cara, não seja inocente, né? Reembolsa. Fala pro cara, obrigado pelo seu feedback, eu realmente tava testando. Se esse produto tem aderência, eu tô devolvendo seu dinheiro, mas quando assim que eu lançar. Então, aí eu, caraca, velho. Eu era muito, sabe assim, eu me senti inocente, né? Então, assim, essas coisas você vai descobrindo no dia a dia, no campo de batalha. Não tem como, isso não tem universidade que ensina, né, esses detalhes. Exatamente. Essa parte do iCombinator que o Eliseu falou ali, o pessoal do Airbnb, por exemplo, eles foram investidos pelo iCombinator, porém, tipo, eles não eram uma super ideia, o pessoal não tava olhando pra ideia, eles estavam olhando pro time. Porque o que aconteceu lá no começo? Os dois founders do Airbnb, por exemplo não, né? Os dois founders do Airbnb, eles estavam sem grana, eles precisavam arrumar dinheiro. Eles fizeram o que na época? Tava tendo eleição, eles fizeram bonecos ou camisas, eu não lembro direito a história, com os dois candidatos e venderam, tipo, e juntaram 30 mil reais em uma semana, por exemplo. Reais, dólar. Dólar. 30 mil dólares em uma semana, e aí, tipo, o pessoal do iCombinator olhou pra isso e falou, caramba, eu não boto fé na ideia de vocês, não gostei da ideia de vocês, mas eu confio muito no time. E investiu neles. E foram lá e criaram o Airbnb, que a gente conhece hoje. Ah, eles ainda não tinham criado o Airbnb. Não. Tava com outra solução lá. Isso, exatamente. Legal. Que é o que acontece muito, né? Inclusive no mundo de startups. A pessoa vem com todo um planejamento e acaba que notando justamente com o feedback dos usuários, ou às vezes com o do mentor, do investidor. Cara, o nosso produto vai ter que mudar. Eu imagino que vocês também devem ter passado por momentos onde vocês pensaram, né? Cara, talvez a gente precisa colocar uma funcionalidade nova para isso, precisa alterar aquela funcionalidade. Claro. O que a gente vai percebendo, né? E você vai identificando esses problemas no decorrer do processo, né? Às vezes, por exemplo, eu nasci com um produto que a minha audiência pediu e eu percebi que esse produto ele tinha um limite de escala. Um limite de público, ticket e faturamento, no fim das contas, né? Então, eu precisava o quê? De novas alavancas, novos braços, né? Então, eu tive que desenvolver novos produtos para esse ecossistema. Né? Só um produto ali não ia me levar onde eu queria, ou ele ia demorar muito a me levar onde eu queria, entendeu? E aí é onde nasce novos produtos, é um momento onde você precisa dar uma pivotada, onde precisa agregar novas alavancas. E aí você vai descobrindo na jornada, não tem como ter isso tão claramente, entendeu? Antes. É o trilhar, né? Acaba te ensinando muita coisa. Eu ia, inclusive, puxar esse gancho, né, Inácio? Assim, nessa tua carreira que hoje tu já passou não somente como corporativo, mas vendedor no digital, startup. O que tu notou que tem de comum entre todas essas diferentes nichos de empresa? Independente delas, tu fala assim, cara, isso daqui é o que faz uma empresa dar certo. Tá. Cara, existe o que faz... existe o que faz uma empresa dar certo e existem novos elementos que estão ajudando as empresas a darem mais certo ainda. Já você vai entender. Mas vamos lá. Toda empresa tem que saber vender. Toda. Se você não souber marketing, não souber vender online, para mim foi a principal premissa do nosso negócio ter dado certo. Porque eu já vinha do core do marketing, eu já vinha do processo de vendas, eu já sabia vender no automático. Automático assim, me entenda, não é que eu
a galera meio que cria um negócio super lindo que você fica Sim. dormindo. E, de fato, quando você dorme, às vezes acontece. Mas não é isso. Tem muito trabalho para fazer uma venda automática. Então, assim, não é que ela é simplesmente simples, você bota lá e nunca mais vai trabalhar. Não, você tem que monitorar, tem que continuar construindo, tem que continuar alimentando todo o ecossistema que você cria, né? Aham. Então, para mim, número 1, vendas. Você tem que saber vender, é a principal premissa, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas muito apegadas até emocionalmente aos seus produtos. E esse apego, cara, eu acho que ele é capaz de até frustrar ou quebrar qualquer negócio, né? É muito comum, eu vejo muito isso, tá? A galera, pô, meu produto é muito... Todo mundo fala isso, né? O meu produto é o melhor do mercado. Quem nunca ouviu isso, né? O meu produto, ele tem um baita diferencial. Tá, mas e quantos você tá vendendo? O cara, pô, não tô vendendo, mas o meu produto é muito bom. Às vezes, o produto, ele tem um momento. Sim. Eu aprendi uma coisa que ela bugou minha mente. Eu aprendi com um cara chamado Robson Galvão. O cara criou uma empresa, eu acho que é Robson Galvão o nome dele, é Robson alguma coisa. É da Gummy, é um suplemento que é em chiclete, saca? E os caras estão faturando uma nota violenta. E ele falou uma coisa que era tipo assim, eu fui para uma imersão dele, e ele falou, todo produto ele tem data de início e data de fim. Aí você pega esse conceito de um cara que fatura milhões por mês e você quer colocar na cabeça do cara que só tá preocupado com o produto. Ele não consegue nem entender, né? Sim. Então, onde eu tô querendo chegar? O cara que ele é focado apenas no produto e não entende de vendas, ele se apaixona pelo produto, ele não vai conseguir crescer. E quando você começa a ter maturidade para entender que o seu produto vai morrer, é muito mais simples e leve, porque você já está preocupado com o produto do ano que vem. Entende? Tipo, quando você me pergunta, você tem features? Sim, elas têm features que estão nascendo para esse mês, tem features que estão nascendo para esse ano, tem features que vão morrer esse ano e tem features que vão nascer ano que vem. Esse ano a gente está investindo aproximadamente R$ 1.100.000, R$ 100.000 só de novas features. Aham. E tá planejado para esse ano. Por quê? Porque eu sei que eu preciso de mais features para alavancar. Elas serão para sempre? Não. Eu até gosto de brincar com isso quando eu dou as mentorias. O único produto que eu sei que até hoje ele nunca morreu é a Bic, né? Que é do mesmo jeito, ela nunca mudou. Mas essa sua camisa já foi uma, o seu Sim. relógio. Todo ano muda, né? Os carros. As camisetas de futebol, cara, é a mesma coisa. Mas Sim. todo ano tem um modelo novo. Sim. Porque ela precisa nascer e morrer, tá? Então, é assim, para mim, uma grande sacada que vira resultado de empresa é parar de se apegar ao produto. De verdade, parece ser simples, mas vocês estão nesse mundo, vocês sabem como funciona. Aham. O que eu mais vejo é empreendedor, empresário apegado ao seu produto, sabe? Sim. Mesmo sem estar vendendo. Eu não sei se foi para você, Rafa, que eu perguntei assim, o que você prefere? Você prefere vender uma planilha de Excel e faturar 1 milhão por mês? Ou você prefere ter o melhor produto do mercado e não vender nada? Com certeza é planilha de Excel, né? Saca que não é sobre o produto? Porque a premissa que eu tenho é assim, é óbvio que o seu produto tem que ser bom. É óbvio. E até Sim. o que eu falei pra você mais cedo também, Eliseu. É óbvio que tem que ser bom para quem, né? Sim. Se observe muito quem é o público que vai comprar aquele produto. Aham. Tem um amigo, ele é engenheiro, é um dos caras mais gênios que eu conheço, né? E ele também trabalhou comigo lá na época, ele pediu demissão. E hoje ele é consultor de empresas. O que é que ele faz? Ele vai na empresa e otimiza o processo, ajuda a empresa a ganhar mais dinheiro, otimizando os processos. Sim. E tem uma empresa que ele deu consultoria, que era uma empresa de móveis, né? E ele dando consultoria lá sobre o processo de fabricação. Aí ele passou pela loja do cara e viu que um dos guarda-roupas ele tava meio zoadinho assim, né? Aí ele foi chamou o dono lá. Seu João, olha aqui, ó, esse guarda-roupa tá meio assim. Aí ele falou, aí o seu João falou pra ele, não, meu amigo, não se preocupa. Se eu deixar ele muito chique, muito sofisticado, o meu cliente não vai querer. Ele vai achar que é muito caro e não é para ele. Então, o melhor produto para o seu público não é o melhor produto para você, entende? Excelente, Nassi. Muito massa. Eu ia te fazer uma pergunta, já dando continuidade ali naquela trilha que a gente estava trilhando aqui do teu caminhar, jornada. né? Da tua jornada. Aham. Cara, como que foi como que tu da startup conseguiu chegar nesses grandes nomes aí do mercado, grandes investidores? Como que foi para criar relacionamento com esses caras? Como que você conseguiu, né, principalmente gerar valor nos contatos para ter o interesse deles e conseguir fazer os teus pitches? Como é que foi essa... Cara, no início, você vai... eu percebo assim, antes de falar.
eu percebo que as pessoas acham que é o pitch certo. O pitch, a estrutura de pitch ajuda? Ajuda. Mas ela é 5%. O que importa é a semente que você planta nos locais que você vai. E o que é a semente que você planta? Você chega nos locais e começa a gerar valor para as pessoas que possivelmente podem indicar um investidor para você ou possivelmente pode ser investidor. Eu já passei pelo Pitch Elevator na prática, cara. Eu tava num elevador, quando eu olhei, aí o cara perguntou assim para mim, e aí, conseguiu investimento? Eu falei, consegui. E você? Ele fez, não, eu sou o cara que assina os cheques. E quando ele falou isso, eu olhei assim, eu olhei pro andar, era 11º andar. Eu tenho 11 andares pra transformar para gerar valor para esse cara. E dali eu comecei a conversar com ele, gerei valor quando desceu lá embaixo. Ele fez, me dá teu LinkedIn. Eu quero teu LinkedIn. Pegou meu LinkedIn na hora. A gente continuou conversando, ele fez, me dá teu WhatsApp. Gerando valor pro cara. Entende? E como é que eu gero valor? Cara, todo mundo aqui que... É possível fazer uma gentileza para alguém, né? Então, comecei gerando valor pro cara, sem intenções, mas sabendo que era possível ter alguma coisa. No dia seguinte, eu já estava numa call com ele, né? Depois a gente começou a negociar alguns projetos. Enfim, é um cara que a gente conseguiu dar consultoria, é um cara que a gente conversou sobre produtos, sobre projetos, é um cara que eu admiro pra caramba, entendeu? E isso aí é o quê? Relacionamento que vai se criando. É muito baseado na tua pergunta. Então, primeiro cria relacionamento. Se eu quero, sei lá, uma empresa quer captar investimento, cara, se você quer captar, começa a ter essas conversas 1 ano, né? Um ano de antecedência. E não chega lá se achando que seu produto, sua empresa, ele todo dia recebe excelentes propostas. Não acha que a sua é a grande diferencial. Chega primeiro gerando valor, porque é exatamente aquilo que você estava falando mais cedo. A galera, ela quer o time show, sabe? A galera quer o empreendedor que ele... Caraca, eu quero investir nesse empreendedor. A galera, ela percebe quando você não é autêntico na sua conversa. A galera percebe quando você não é íntegro nas suas palavras, na sua verdade, entende? Então, para mim, é muito mais isso. Criar pontos de conexão e na hora certa, a hora que você precisar de cheque, precisar de alguma coisa, cara, vai vir, né? Mas você precisa ter resultado para poder atrair as pessoas, né? E uma das coisas que eu vi chamar mais atenção foi mostrar que a gente tinha resultado de máquina de vendas. Pensa comigo. Legal. Eu chego para você, vamos supor que você quer investir na minha empresa, né? Sim. Pô, nós estou com um cheque aqui de 1 milhão, 5 milhões. Beleza, vamos conversar. Quando abrir a próxima rodada, nos próximos meses, aí a gente conversa. Se eu mostro para você, Rafa, eu estou crescendo todos os meses 5 a 8%. Olha aqui, ó, tem um gráfico aqui, tem minha projeção. Vai te chamar a atenção, não vai? Pô, tá crescendo de forma perene, constante, o que é que você tá fazendo? Não, eu tenho uma máquina de aquisição de leads e clientes que funciona, né? E eu preciso de mais grana para escalar isso. Pô, faz sentido. É diferente de quando eu chego pro cara e meu gráfico de faturamento tá tudo maluco, eu tô brigando com meu sócio, sabe? Eu tenho um cliente que tá devendo, então você não tem nem controle contábil da coisa, você não tem nenhum DRE, sabe? Sim. Então, é totalmente diferente. Então, esteja pronto, esteja organizado. Eu lembro quando chegou a pandemia, a galera falou assim, pô, você deu muita sorte. Será, velho? Será que se eu não tivesse com a preparação com a empresa daquele jeito, eu teria dado tanta sorte como eu dei naquele momento, sabe? A gente ouviu muito isso, né? Pô, tá vendendo... Eu lembro que teve uma época que a gente tava fazendo 600 vendas por mês, né? Só de impor produtos. E a galera, pô, nossa, como vocês têm sorte, né? Sorte. A gente tava muito pronto, sabe? Então, assim, a gente esteja sempre pronto, sempre antenado no mercado. Você me fez uma pergunta que eu gostaria de retomar ela. Você falou quais são os elementos, né, principais. Isso, eu já ia retomar ela. Se você não voltasse, eu ia voltar nela. Eu te falei, vendas é o principal. Gestão, relacionamento entre empreendedor e time. Cara, gestão, você tem que saber envolver as pessoas. Liderança, sabe? Como eu atraio o meu colaborador, meu prestador de serviço, para que ele esteja comprometido comigo. E tem uma coisa que eu tenho descoberto muito, é como eu levo minha cultura até eles, ao momento de deixar eles tão inspirados, que eles compram a causa por mim. E muitas vezes eu vejo empresas que pagam mais do que a minha empresa, meus negócios podem pagar, e os caras não querem, porque eles estão felizes. Não estou dizendo que é todos os casos, tá? Eu tive uma gerente que a indústria gigantesca levou ela pagando 3 vezes mais. Eu não tinha como competir com esse valor. Sim. Mas, no geral, as pessoas elas estão muito felizes com... elas estão prestando serviço para nós, sei lá, 3, 5 anos, desde quando a empresa nasceu, sabe? Então, você vai formando um time sólido, um time robusto, né? De pessoas comprometidas com a causa ali. Né? E uma grande diferença foi essa. Eu não sei se eu já te contei, Eliseu. Tem uma vez que eu estava
Eu fui pra... não sei se foi pro Rio, acho que foi pro Rio. E eu fui encontrar com algum colaborador, né? E esse colaborador tava... Ele alugou um carro e ele foi me pegar no Rio, alguma coisa assim. Aham. E ele estacionou numa vaga de deficiente. E eu falei pra ele, não, tira daqui, vamos estacionar lá. Aí ele, não, mas lá é pago. Eu disse, não, você não tá entendendo o que eu tô falando. Não é sobre ser pago ou não ser pago, ser de graça. É porque não é pra estacionar aqui. Não, mas ninguém vai ver. Entende? Ele não conecta com a cultura. Então, Sim. tem um livro que eu li, cara, que ele fala até sobre isso. Né? Eu não lembro exatamente qual livro, mas ele conta a história que a galera, tipo, tava meio que selecionando os funcionários. Sim. Aí eles começaram a selecionar por comportamento e não mais por parte técnica. Aí tinha um funcionário lá que ele dá o exemplo, né? O cara era super bom, pega rápido, né, na operação. Vamos dizer que ele estava instalando esse ambiente aqui, super rápido, não sei o quê. E quando acabou o trabalho, ele jogou as ferramentas dentro da caixa e simplesmente jogou. O que é que aconteceu? Os caras não, ele não faz parte da nossa cultura. Nossa cultura, ela é organizada, ela é proativa, ela não descarta as ferramentas, ela não deixa de cuidar do que é nosso, entendeu? Então, ele pode ser o mais rápido e mais competente, mas ele não tem um comportamento. Isso eu lembro que eu aprendi até com um professor meu de faculdade. Ele falava assim, cara, eu fiz faculdade, tá? É, cara, a ciência é muito fácil de ensinar. A ciência está nos livros. Qualquer pessoa pode ler um livro e aprender ciência. Agora, o que está na sua cabeça, quem você é, os princípios que você tem, os valores que você tem, isso é difícil, cara. Então, é sobre os princípios e os valores e não sobre a parte cognitiva. A parte cognitiva a gente ensina, cara. Aham. Agora, ensinar a pessoa a ser humano, isso é difícil. Saca? Então, é por aí que eu começo a buscar as pessoas que eu quero junto comigo, né? Então, como eu monto tudo isso? Cara, montar tudo isso é um baita diferencial para o negócio, entendeu? É outra coisa que eu aprendi muito. Selecionar pessoas, antigamente eu queria as pessoas mais baratas. Tá começando, ó, pega Sim. estagiário, cara. Pior erro que eu fiz. Aham. E romper esse mindset, cara, demora. Demora. Eu queria o cara, o estagiário sempre, entendeu? Até que eu comecei a descobrir que o estagiário não performava. Já viu aquele memezinho que é 3 jogadores profissionais e um monte de criança jogando com eles? Sim. Aham. Já vi, já vi. Tem um meme, depois você bota aí depois botar no YouTube. A galera é tipo 3 jogadores adultos, profissionais e um monte de criança. Tipo, As crianças, umas 50, 100 crianças, assim. as crianças não conseguem nem tocar na bola, entendeu? Porque é melhor investir em 3 ou em 50 crianças. Sim. Consegue entender? Então, esse é um outro pilar. Cara, hoje, na atualidade que a gente tá, não tem como negligenciar tecnologia e inteligência artificial. Isso aí, toda empresa que ela precisa, que ela, sei lá, ela tá no mundo atual e ela quer ter valor no mercado, quer ter valor, é ter um valuation, você quer ter uma ferramenta de troca que é o equity, você precisa ter tecnologia e inteligência artificial. Não tem como fugir disso. Hoje, todos os nossos negócios nascem com inteligência artificial. Não tem como não ter, Sim. Entendeu? Então, eu acho que é um outro grande ponto também. E se eu for lembrando, eu vou trazendo mais aqui para você. Uma dúvida que eu acho que é muito legal de trabalhar também, Inácio, assim, esse conceito, é a questão do equity, né? Eu vejo que a gente já conversou sobre, né? Mas essa transição, né, de olhar para o mercado de infoproduto e olhar para um mercado onde você poderia gerar equity, né? Como que foi essa transição para ti? Lembra que eu falei no início do nosso podcast, né, que sempre que eu tenho uma dor, eu busco uma solução. Sim. E uma grande dor que eu tive foi quando o Diego falou, pô, cara, eu não consigo gravar. Ele era o centro da minha empresa. Aham. Imagina, tipo assim, ele era o cara que se ele parasse de gravar, eu parava de vender. Foi o que aconteceu. Sim. Então, como eu resolvo isso? Aí eu descobri uma outra coisa, que lógico, não é, descobri em meia hora, não. Você passa um ano, às vezes, sabe? 2. E aí descobri uma coisa que se chama recorrência, né? Assinatura. É um outro... Inácio, me fala um pilar. Outro pilar é esse aí. Toda empresa, ela tem que crescer todo mês. Para ela crescer todo mês, ela necessariamente precisa de uma nova venda? Não. Olha que lindo. Se eu falar para você, mês que vem, sua empresa já pode começar o mês com 100 mil no caixa. É lindo, né? Isso se chama, se você tem assinantes, próximo mês, você já tem uma previsibilidade, você já sabe o seu cálculo de LTV, Lifetime Value, né? Sabe quanto tempo o seu cliente fica com você. Você já tem previsibilidade, já sabe que nos próximos 12 meses tem... Nossa, já tem 100 mil garantido cada mês? Tem. Aham.
trabalhando com ajuste de modelo de negócio. E para mim uma grande diferença é essa. Você precisa ter um modelo de negócio arrumado para o crescimento, e aí eu volto para te falar. Quando eu dependia do Diego lá, eu só pensava em faturamento. E faturamento é o pior erro que existe. Você precisa pensar em modelo de negócio. Quando você começa a pensar em previsibilidade, crescimento, aí você começa a jogar o jogo do equity. Você sai do jogo de apenas faturar, sabe? Recentemente eu vi até um vídeo do Flávio Augusto falando um pouco sobre isso, né? Ele, tipo assim, o quanto as pessoas estão preocupadas apenas com faturar e pouco preocupadas em gerar valor para o negócio, sabe? E para mim, gerar valor... Quando eu via isso as primeiras vezes, eu achava que era meio... Caramba, isso é viagem, equity não precisa. Cara, até você passar por um problema no seu negócio. Até, por exemplo, você perder um expert. Eu tô cansado de ouvir. Eu ainda tô muito no ecossistema do marketing digital. Ainda conheço muita gente. E eu tô cansado de ouvir, assim, eu escuto muito. Meu coprodutor fez tal coisa comigo. Eu tive tal problema de relacionamento com um cara que era pra ter gravado uma live e não sei o quê. Mano, sai dessa, velho. Sim. É legal, gera faturamento? É legal, gera faturamento, é bom. Mas ele não vai te dar paz mental. E além de tudo, eu acho que o empreendedor ele precisa de paz mental, sabe? Então, ajustar o modelo de negócio para ter paz mental, para ter uma empresa que ela consiga vender e não depender de... Olha isso, eu poder botar o influência que eu quiser. Cara, isso é lindo. Eu não preciso de uma única pessoa, entendeu? Sim. Se depender de uma única pessoa para colocar o rosto de sua empresa a vender, isso é muita loucura, cara. Sim. É muita loucura. Esse cara não pode descansar, esse cara não pode quebrar uma perna, esse cara, se uma mulher não pode engravidar, Sim. seu negócio vai quebrar. Não existe isso, entendeu? E a gente vê, né, agora no mercado digital acontecendo muito isso, né? O Ícaro de Carvalho, o próprio Leandro Aguiar, que a gente teve o prazer de conhecer, né, naquele dia juntos. Eles criam agora um ecossistema próprio, né? Criando suas próprias plataformas, seus próprios aplicativos para deixar de ser dependente realmente só da venda ali diretamente do produto deles e sim criando essa possibilidade de recorrência, né, de equity. Então, Eles entenderam o jogo, né? Esses caras, eles estão em outro nível, né? Assim, eles têm acesso a consultores, têm acesso a outras cabeças, né? Então, os caras ali, eles não estão pensando só em faturar, né? Eles estão pensando só no próximo lançamento. Eles entenderam que o jogo, se ele ficar dependente apenas disso, vai sacrificar a paz mental dele, né? A vida dele, né? Inácio, estamos chegando nos nossos minutos finais. Rafa, eu vou fazer o que é a nossa pergunta que a gente tem costumado a fazer, mas deixo aberto para ti também fazer mais considerações aí se tiver. Inácio, qual que seria um conselho que você olha assim para o Inácio que estava lá no início da carreira dele? O Inácio de, sabe... Vamos voltar um pouquinho atrás, o Inácio no começo da faculdade, então. É, isso aí. O Inácio lá no começo. O que você falaria para aquele cara que está começando? Cara, eu acredito muito que dar conselho para as pessoas fugirem do problema não é um conselho. Porque todo problema ele tem aprendizado. Então, não tem muito segredo, vive o processo na essência. Porque, tipo, às vezes a gente quer fugir do problema. É natural, o ser humano, né? Ele quer algo mais simples, né? Sim. E não necessariamente isso é o melhor caminho, entende? Então, só vive o processo, cara. Uma hora vai dar certo, entendeu? É só não desistir. Hoje eu estou com problemas totalmente diferentes daqueles lá da geladeira lá com falta, né? Hoje é outra coisa, eu tô com outras preocupações, entendeu? Mas é porque continuou, né? Não se preocupou exatamente com aquele problema daquele momento e nunca desistiu. Isso parece uma bobeira, sabe? O cara fala, pô, nunca desista. Mas é a pura verdade. Se você continuar, não tem como dar errado, tá? E no meu caso, né? Eu considero que eu só tomo decisões com algumas premissas. Primeiro, eu tenho que ser direcionado espiritualmente. Segundo, eu tenho que consultar minha esposa, né? Então, se eu tomar decisões baseadas nessas premissas, não tem como dar errado. Não tem como. Tipo assim, imagina o meu criador me dá uma informação errada. Ele tá me dando um mapa errado, isso nunca vai acontecer. Entendeu? E ainda mais sendo apoiado pela decisão juntamente com minha esposa. Excelente, Inácio. Cara, fico muito feliz aí com esse papo. A gente cresce muito. Acredito que você que está assistindo aí também, sem dúvida nenhuma, né, cresceu bastante com essa conversa. Inácio, queria deixar aqui o microfone aberto para você também falar sobre quais são as suas redes sociais, onde que o pessoal pode te encontrar, se quiser, depois que eu ver esse papo, trocar uma ideia contigo, ser mentorado por você.
Cara, vai lá no Instagram, né? Eu gosto muito do Instagram, Inácio Nog. Inácio Nog, né? E a gente pode bater um papo lá. Me chama lá, a gente vê como eu posso te ajudar. Show demais. Rafa, Show demais. Cara, só complementando o Eliseu também, a gente aprende muito com esses papos, então, não só pela audiência, mas também esses papos são muito importantes pra gente construir a empresa também, e a gente sempre tira muitos ensinamentos disso. É muito, muito bom ter você aqui com nós. Legal, nem deu pra bater os outros papos, né? A gente nem falou sobre Trump, né, bicho? oh, é verdade, né? A gente perdeu as oportunidades de cortes polêmicos aí, né? Mas Fica pro próximo, né? fica pro próximo, Tá bom. exatamente. Pessoal, você que está aí acompanhando, se inscreve no canal. Se você estiver precisando novamente, né, de um sistema, software, um SaaS, quer desenvolver o seu SaaS, quer desenvolver o seu Aplicativo software, também. aplicativo. Vocês trabalham com inteligência artificial? Sim, Trabalhamos claro. também. exatamente, né? Se nenhum negócio que o Inácio não cria sem inteligência artificial, a gente tem que estar mexendo, né, com inteligência artificial também. Eliseu, tem como eu começar super rápido e criar um software com inteligência artificial já para testar com baixo custo? Sim, sim, Legal. é muito possível. Inclusive, a nossa metodologia é sempre de trazer o MVP, né? Criar um MVP para a empresa, para que ela consiga gerar receita, principalmente fundamentando o MVP em funcionalidades que geram receita para o empreendedor começar a startup dele, né? Começar realmente a empresa ali pelo lugar onde a gente sabe que é o principal, que é a venda, né? Então, Legal, Aham. legal. Então, olhando muito pela metodologia que você passou pra gente hoje, a gente tenta fazer a landing page, se precisar, para ele conseguir vender. Então, a gente busca muito fazer com que ele venda para depois a gente construir o produto, já com o cliente dele lá conseguido. É o ideal, né? É o mundo ideal. é isso aí. Aham. Pessoal, excelente aí ter vocês de novo aqui nessa mesa com a gente. E acompanha a gente aí nos próximos. Inácio, obrigado de novo. É um prazer para mim estar aqui com vocês, né? Podendo ver o quanto vocês estão levando essa contribuição. A gente sabe que esse tipo de informação ela não é 100% simples e disponível Sim. por aí, né? Tipo, você não vai encontrar conteúdos como esse na faculdade. Tipo, é necessário realmente conversar com quem está vivendo, né? Então, parabéns para vocês por estar trazendo pessoas que estão no campo de batalha e trazendo as dificuldades e mostrando como é que realmente funciona. Obrigado, Inácio. Obrigado. Essa é a ideia. Valeu, valeu. Fechou?